Olá, no Rumo Certo de hoje vamos falar sobre um tema que já discutimos bastante aqui no programa. Vamos falar sobre as habilidades comportamentais, as chamadas soft skills, mas hoje com um foco direcionado nas lideranças dentro da empresa. Vamos falar sobre isso, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda também a nossa convidada de hoje, Isabela Correia, que é especialista na área de educação, trabalha com educação, com aprendizagem, com desenvolvimento, né, Isabela? E é CEO e fundadora da Binous, uma fintech. E eu queria, Isabela, primeiro seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, Sebastião. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema que eu particularmente sou apaixonada e é um tema muito relevante para as pessoas e para as empresas no momento atual. Muito bom, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente, de compartilhar seu conhecimento aí também. A gente com certeza vai instigar empreendedores no Brasil hoje, lideranças também, com as discussões que a gente vai trazer para cá, com essa conversa, que é um bate-papo mesmo. Então, mas antes de começar a conversa, Isabela, queria conhecer um pouco mais da sua trajetória, o trabalho que você desenvolve na Binous, para a partir daí a gente então entrar no assunto. Ótimo, Sebastião. Vou contar um pouquinho, eu já começo falando de uma certa curiosidade, quando as pessoas me perguntam, então você é psicóloga, você trabalha ou pedagoga e foi para essa área? Eu falo, não, na verdade eu sou engenheira de produção, apaixonada por pessoas e também pelos dados. Então, a minha trajetória começa com uma consultoria de estratégia de gestão muito voltada para o setor público, né? Então, ali já na engenharia eu quero trabalhar com estratégias, com visibilidade socioeconômica, né? Então, fazendo diagnósticos socioeconômicos em N estados e cidades do Brasil. E foi quando eu comecei a me aproximar muito dessa área social, né? Então, trabalhei muito com secretarias de educação, saúde, segurança. E foi nesse momento que começou a despertar a minha certa curiosidade e o meu incômodo com o ambiente educacional que a gente tinha no Brasil. Então, isso me despertou aquela pergunta, né? Poxa, por que o Brasil, a gente é tão atrasado, a gente tem tantos indicadores ruins educacionais? E quando eu fui mergulhando um pouquinho nisso, eu vi a importância que a educação, né, algo que parece óbvio, mas a importância que a educação, desde a primeira infância, tem no sucesso, no desempenho pessoal e profissional na vida de um adulto. Então, ali já mudou quando eu comecei a entender essa relação e estudar isso, né? E pós a engenharia de produção, eu quis mergulhar nesse tema e fui buscar um mestrado nisso, então em política pública focada em educação. Me formei no Instituto de Economia da UFRJ, no Rio, e acabei de consolidar esse entendimento de que a educação é, de fato, uma grande alavanca de mobilidade social, de crescimento econômico para um país, né? Aí, olhando mundo, quando a gente olha países da OCDE com melhores desempenhos em educação, isso fica ainda mais evidente. Então, eu olhei para a minha carreira e falei, é com isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero deixar, né, como, enfim, legado e transformar no Brasil. E por isso a decisão também de empreender, então, de levar inovação para esse tema, para esse setor, que hoje é um dos que mais precisam ser disruptados no Brasil. E a Binous vem nesse sentido, né? Depois de experiências ali de 8 anos no mercado de trabalho, tendo experiências boas e outras nem tanto, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de lideranças, e aí já adiantando lideranças positivas ou lideranças tóxicas, né? Acho que muitas pessoas vão se conectar com isso, né? A gente já passa no mercado de trabalho por lideranças que você lembra com muito bons olhos ou lideranças que você lembra, nossa, aquilo ali foi muito ruim para mim. Eu vivi isso e depois de viver um conjunto de experiências diferentes, eu vi a importância das habilidades socioemocionais, né, como você colocou, das soft skills, nesse contexto empresarial e de gestão, tanto para o lado profissional quanto para o lado pessoal. E a Binous nasce aí, para então ajudar pessoas e empresas a desenvolverem essas habilidades, que são habilidades humanas tão naturais nossas, mas a gente passou, infelizmente, aí os últimos 100 anos buscando só as habilidades técnicas. E agora a gente está vendo a importância desse conjunto. Então, é aí que a gente quer apoiar empreendedores, gestores e a sociedade de modo geral. E é muito interessante a gente pensar que
pode-se trabalhar habilidades comportamentais, né? Porque há uma máxima de que é perfil, né? De que a pessoa ou é mais doce ou lida melhor com isso. Até em vendas, por exemplo, se fala muito isso, ele é um bom vendedor, ele é um vendedor nato. E tem habilidades comportamentais, soft skills, são passíveis de desenvolvimento. Aliás, é necessário que sim, né? E isso é interessante saber, porque abre um cenário de positividade aí, né? Porque habilidades técnicas talvez sejam mais fáceis até de se aferir, de se conferir, de se mensurar, né? Agora, habilidades comportamentais não é só perfil, né, Isabela? Não é só característica, só perfil. Tem sim um componente, né, das pessoas, quando a gente nasce, a gente tem determinados traços, ou as experiências que a gente vive na infância, sim, elas potencializam ou contraem determinadas habilidades, mas o grande diferencial, e eu acho muito positivo, Sebastião, a gente usar os nomes certos, exatamente chamar de habilidades de fato, porque toda habilidade é passível de ser mensurada e desenvolvida. É claro, e aí como eu falei, né, a gente veio há 100 anos querendo mensurar e desenvolver o técnico. Então hoje a gente tem muito mais facilidade para isso. A gente começou, eu digo como sociedade, como, enfim, pesquisadores, né, e estudiosos dessa área, começou a trabalhar de fato as habilidades socioemocionais há menos tempo. Então é claro que a gente vai ter mais dificuldade sim de medir, de desenvolver isso, né? As empresas estão passando por isso agora, por essa dificuldade de desenvolver. Mas é totalmente passível de ser trabalhada, não é só uma questão de característica, e isso é um certo tranquilizador, né, para os colaboradores, para os líderes e para as empresas. Só tem que querer, porque diferente das habilidades, sempre, né, a gente tem que querer, mas diferente das habilidades hard skills, a gente está falando de comportamento. A gente está falando de emoção, de sentimento, então a gente está falando de coisas que demoram um pouco mais de tempo. Não adianta a gente querer, vou fazer habilidades técnicas tem muito isso. As empresas fazem um hackathon, né? Um momento de juntar todo mundo, desenvolver e sair de lá com uma solução, com um site novo, com um protótipo. Não é no final de semana que você vai fazer isso com uma habilidade socioemocional, né? Então, tem que entender essas diferenças. Mas a boa notícia é que dá para desenvolver tudo. Mas queria saber contigo o que caracteriza soft skills. A gente tem falado muito sobre elas aqui, quais são esses comportamentos que são tão importantes. Eles são definidos, há uma definição, né? O que é soft skills, na verdade? Que são habilidades comportamentais importantes. Ótimo ponto. Antes de responder essa sua pergunta, Sebastião, vou só comentar o seu ponto de, com certeza, a faculdade traz mais, né, enfim, o ensino profissionalizante também como uma outra opção à faculdade, ele traz autonomia, né, ele traz um senso de responsabilização, e isso está relacionado a uma competência, uma habilidade muito importante, que é do autogerenciamento, né, que quando você olha para dentro do mercado de trabalho, quem consegue se perceber, quem consegue se entender naquele ambiente, como ajuda, como atrapalha, por que está ali, né? Quais são as intenções quando eu entro numa empresa, o que a empresa vai me dar, o que eu vou dar para a empresa. Isso é muito importante. E quando a gente não constrói esse senso de autocontrole, autogerenciamento, responsabilização desde a faculdade, a gente entra muito perdido no mercado de trabalho, né? E a gente também vê muito esse cenário hoje de pessoas que entram no mercado de trabalho ainda com pouca noção de responsabilização e esperando ainda os comandos, né? E aí tem uma galera que sofre mais, tem uma galera que já percebe, opa, agora a coisa mudou. Então a ideia é levar, né, se a gente trabalhar essas habilidades já desde a educação formal, de fato, educação básica superior, a gente o que a gente chama de, a gente encurta a curva de aprendizado dentro das empresas, né? E o que toda empresa quer, famoso, a gente já tem gente que entra jogando. Já escutou essa expressão? Eu quero alguém que já entre jogando. Mas para entrar jogando tem que ter construído essa autonomia toda, mas enfim, de novo, são coisas que são passíveis de serem desenvolvidas. E aí, indo para a tua pergunta, o que são então essas soft skills, e para fazer a tradução aqui, né? A tradução é muito ruim quando a gente fala de soft skills, porque habilidades suaves, habilidades leves, enfim, é bem ruim, mas e tem gente que chama de power skills, tem gente que chama de
human skills, seja como a gente for nomeá-las, a diferença delas são as soft skills, então são as nossas habilidades socioemocionais. Então são as habilidades não cognitivas, aquelas habilidades não técnicas, que não estão ligadas somente, né, à nossa parte racional. São as habilidades que vão influenciar principalmente na nossa relação com a gente mesmo e na nossa relação com o outro, né? Na nossa interação com o outro, e a gente vive em sociedade, então eu não preciso nem dizer a importância de habilidades que ajudem a gente a se relacionar com o outro, né? Agora, são habilidades que estão muito relacionadas tanto à nossa emoção, aos nossos sentimentos, mas que também passam por uma parte racional. Às vezes as pessoas acham que as habilidades socioemocionais são, então é só eu controlar a minha emoção ou eu saber o que eu estou sentindo. Não, não é só saber o que você está sentindo, é saber o que você faz com isso, né? Então, as habilidades socioemocionais são aquelas relacionadas ao nosso lado do comportamento, né? Do sentimento e das emoções. E isso é muito importante para a gente saber como a gente vai tratá-las e não só jogar elas para baixo do tapete, né? Como a gente não desenvolveu como fazer isso e faz, principalmente dentro do mercado, né? Dentro do ambiente profissional, a gente vai deixando elas quietas, né? Não, eu trabalho isso em casa, não, eu trabalho isso em casa. Mas não existe essa separação, né, Sebastião? Não sei se você concorda, mas eu acho que não existe essa separação de trabalho pessoal, né? Liguei a chavinha, agora eu entro no trabalho. Eu desliguei a chavinha, agora eu entro na minha casa. E, mais importante ainda, a forma com que a gente vive as habilidades socioemocionais. Então, eu estou falando de, por exemplo, comunicação, estou falando de empatia, estou falando de escuta, estou falando de criatividade, assim, tantas habilidades que tudo que você pensa, assim, que você faz no dia a dia está relacionado a alguma habilidade, né? Com certeza. Então, a importância de você perceber isso e usar da melhor forma no seu dia a dia, dentro de casa, inclusive, vai refletir no trabalho. Se você não, né, na relação com seu filho, sua mulher, sua esposa, sua família, enfim, isso reflete no trabalho. Não adianta ser aquela pessoa, não, eu sou incrível com a minha família e no trabalho eu sou terrível. É muito difícil isso, porque a menos que você viva um personagem, esse personagem vai durar pouco, né? Então, um pouquinho desse contexto que entra as habilidades socioemocionais, a importância delas, como você comentou. A gente tem estudos hoje de Harvard mostrando o impacto da liderança positiva no resultado das empresas, né? Então, tem estudos que mostram que as empresas aumentam a receita delas em 20% quando elas trabalham, por exemplo, inteligência emocional na liderança. Então, a gente está falando de resultado financeiro, mensurável. Né? Ótimo. Não, maravilha. Vamos continuar nessa conversa, na sequência. Vou fazer um intervalo rapidinho, mas quero trazer essas habilidades mais para a função do gestor, do líder mesmo, né? Que aí tem que lidar com uma postura que também é uma postura que tem de muita técnica, né? Mas trabalhar a habilidade aí comportamental, que talvez as pessoas confundam um pouco, mas a gente traz isso no próximo bloco então. Tá bom? A gente volta já, viu, Isabela? Combinado. Convido você também para ficar conosco aqui. O intervalo é rapidinho, Rumo Certo volta já. Muito bem, estamos de volta com o Rumo Certo. Hoje estamos falando sobre habilidades, principalmente habilidades comportamentais dentro de uma empresa e trazendo isso para liderança. E aí eu estou conversando com Isabela Corrêa, que é consultora na área de educação, é engenheira de produção, mas que tem uma relação próxima, como ela comentou já lá na abertura do nosso programa. Mas, Isabela, eu queria trazer essa questão das soft skills para a liderança, mesmo que foi a nossa proposta desde o começo, né? A gente ampliou aí no primeiro bloco, mas trazendo isso só para o líder lá, para o gestor, que eu imagino seja um desafio ou não,
usar bem das habilidades comportamentais e ainda assim com uma postura de liderança. Como é que acontece isso? É desafiante isso? Isso já está mais fluido nas empresas hoje? Como a gente avalia? Sebastião, eu diria que esse está entre os top 3 desafios das empresas hoje. Não está longe de ser algo superado, está longe de ser algo trabalhado pela maior parte das empresas, infelizmente. E é muito comum, né, ao longo da minha trajetória profissional, e a cada mês eu recebo, né, converso com pessoas que falam: eu virei líder, eu virei chefe, e agora? O que eu faço? Né? Porque é uma mudança muito brusca, uma mudança que acontece, né? Geralmente a pessoa está lá, é uma liderança operacional, é alguém muito eficiente, que está fazendo um trabalho muito bom, e que de uma hora para outra a empresa fala: opa, está fazendo um trabalho muito bom, agora vai ser líder então. Então agora você vai liderar, né? Ou chefiar, a depender aí como é que cada organização fala, mas eu gosto de falar, você vai liderar uma área, um conjunto de pessoas. Isso é uma mudança muito grande, porque quando a gente está falando de liderança, a gente está falando de gente responsável por gente. Você não é mais responsável só pelos resultados que você gerava, digamos, operacionalmente falando. Você é responsável para que as pessoas gerem aqueles resultados. E isso é uma mudança de habilidades necessárias muito grande. Você sai muito do técnico, digamos assim, antes você tinha 70% de habilidades técnicas e 30% de habilidades comportamentais. Quando você vira líder, isso inverte exponencialmente. A tua necessidade de escuta do time, comunicação, transparência, diálogo, né? E para fazer aquele time funcionar, digamos assim, para fazer aquele time entregar o melhor, ela é uma dificuldade muito grande das pessoas e das empresas hoje, porque, de novo, a gente não foi desenvolvendo isso. Mas, então, e até a gente estava aqui pensando essa coisa do chefe, é uma diferença de como a gente vem percebendo isso ao longo do tempo nas organizações também, né? Às vezes as pessoas perguntam: qual é a diferença de líder e gestor? Tem diferença? Ou líder para o chefe, né? Quando você é liderança de fato, e eu gosto de dizer que a liderança às vezes ela vai além da gestão, né? A liderança tem sim aquela coisa que inspira, que motiva, ela precisa ter isso, né? Algo que olha alguém, a equipe olha e fala: não, a gente está inspirado, a gente está realmente motivado a fazer aquilo acontecer. Isso é mais do que o gestor. O gestor é como se fosse uma parte da liderança. O líder precisa ser gestor. E aí eu quero dizer, ele precisa olhar resultados, gerenciar dados, medir a entrega do time. Mas além de gerir os resultados da empresa, ele precisa gerir pessoas. E aí entra essa liderança positiva, inspiracional, que não é só ser fofinho, né? Que muito pelo contrário, não é ser fofinho, não é ser fofinho. Então tem um pouco de mito aí também, não sei se você concorda comigo. Sim, tem. E é muito curioso isso, né? Porque a gente tem aquela máxima na nossa cultura de que, no empreendedorismo tem muito isso, né? Que é abrir um negócio para me livrar do chefe, né? Isso é tão cruel, eu acho, né? Porque o chefe não é um bicho de 7 cabeças, não é um dragão, é para ser uma pessoa que esteja próximo de você, e você, enquanto colaborador, tem responsabilidade por isso também, né? Mas eu fico pensando no desafio que é para um líder. Nunca tive em cargo de liderança, um pequeno, um chefe de redação, enfim, na minha trajetória, mas não me identifiquei, também tem isso também, né? Não me identifiquei com aquela função e com aquela responsabilidade. Porque o líder também tem que perceber quando ele está sendo eficiente, né? Por mais que ele se capacite, né? Porque a não eficiência compromete todo um conjunto, né? Então, eu acho que é um desafio grande você manter ali responsabilidades de resultados e, ao mesmo tempo, de pessoas, né? E as pessoas costumam ser muito cruéis, Sim. né? Lidar com gente é complicado, e aí lidar com gente com toda essa habilidade, eu fico pensando que é um desafio enorme. Mas é uma tendência, é possível, para isso a gente tem educação, tem capacitação para isso, né? Umas empresas devem pensar nesse sentido, aí, Isabela, no sentido de capacitar mesmo, por mais que identifique um perfil de liderança num colaborador, mas para que aquele perfil seja aflorado ou até aprimorado. Qual é a tendência, o que as empresas devem fazer em termos de gestão daquele negócio lá do empreendimento,
para que isso seja eficiente e não frustrante no final das contas, porque pode frustrar também, né? Pode, além de frustrar, pode ser ineficiente para a empresa, né? Tem um dado também do Brasil que fala que de 10 pessoas que pedem demissão, 8 são por conta da liderança direta. Então, é o famoso, as pessoas não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão do líder, que é o primeiro ponto que você trouxe. Assim, eu quero sair desse chefe, eu quero sair desse gestor. Isso é uma coisa complicada, mas eu acho que tanto colaboradores, lideranças e a própria instituição precisam entender que, de novo, a gente está falando de seres humanos. Quando você coloca alguém num cargo de liderança, você precisa dar suporte para tanto essa pessoa quanto para o time dessa pessoa, entender que às vezes é a primeira vez que essa pessoa está sendo líder, essa pessoa está em desenvolvimento. Então, tem hoje, né, diversas ferramentas, a Binoso, de novo, vem também para apoiar nesse aspecto, e principalmente a gente trabalha muito com essa primeira liderança, que é a do desenvolvimento disso. Então, por onde começar? Né? Sem dúvida, o ideal é a gente não ficar só enxugando gelo, né? Então, eu não vou só treinar os líderes. Então, eu vou treinar e vou desenvolver, né? Vou capacitar, desenvolver essas habilidades antes da pessoa ser líder. Porque senão é aquela coisa, eu vou jogar ele lá no fogo, e isso era muito comum de algumas culturas empresariais, né? A pessoa é muito boa, joga ela lá que ela vai se virar. Ela se vira, ela se desenvolve sozinha. Isso é muito cruel, né? Imagina, e demanda tempo, demanda conhecimento, tem enormes influências de neurociência por trás disso. Então, não é algo óbvio que a gente aprende, né? Mas é passível de ser desenvolvido. Então, eu diria que o primeiro ponto das empresas é entender que habilidades são essas da liderança fundamentais para cada cultura, né? Claro que tem traços comuns, então eu diria que inteligência emocional é algo fundamental de ser trabalhado com potenciais líderes ou com quem já está no cargo de liderança. Escuta ativa e comunicação não violenta é fundamental. Gestão de conflito, ser líder, né? Quando você tem um time, liderança, outras sublideranças envolvidas, você está gerenciando conflitos, e aí conflitos não entendam que é apenas brigas, né? Conflito é conflito de ideia, conflito de opinião, conflito de decisão. Então, cabe ao líder também saber em que momento eu devo escutar as pessoas, em que momento eu devo, não, gente, esse assunto está definido, a gente já passou por tais e tais debates, agora a decisão é essa. Porque ser líder também, e aí de todo tomador, de todo líder, né, é ser um tomador de decisão também. Você tem que saber até onde você escuta, até onde você envolve, até onde você participa, até onde você toma responsabilidade para si. Porque senão, né, cadê a parte do líder gestor? Isso é importante, não é só ter um bom relacionamento, mas não ser eficiente no trabalho. Então, eu diria que essas habilidades que eu comentei são fundamentais para uma boa empatia, né? A empatia é fundamental, e a empatia das duas pontas. Então, quando você está... eu fiz muito esse exercício quando eu estava nesse momento, passando por uma experiência profissional ruim em termos de gestão de pessoas, né? Comigo, me sentindo muito limitada, me sentindo muito não ouvida, me sentindo, de fato, não colaborando com o meu melhor, dado aquele contexto tóxico do ambiente. Eu me coloquei pensando, poxa, calma aí, ao invés de a gente também ficar só julgando e falando, aquele líder, aquele gestor e tal, o que eu poderia fazer diferente? O que eu posso fazer diferente com o meu grupo? Às vezes não é só ficar olhando para cima na liderança da empresa e ficar apontando e tal. O que você consegue mudar como líder, como gestor no teu time? Que pode ser um time de 5, pode ser um time de 10, né? Mas acho que o principal ponto é se olhar. E aí eu volto pro pilar inicial ali que a gente falou das habilidades socioemocionais, que é você perceber os seus sentimentos, perceber as suas emoções, perceber as suas dificuldades e saber como você trata isso e usa isso no dia a dia. Acho que isso é para um líder, né?
é muito fundamental, antes de querer fazer pelos outros, influenciar a sua equipe, ser um líder incrível para fora, olha para dentro, né? E as empresas precisam dar espaço e oportunidades boas de desenvolvimento para a liderança se desenvolver nesse quesito. Também, né? A gente falava um pouco antes sobre vários elementos que favorecem ou desfavorecem também uma boa liderança e até desenvolvimento de habilidades, essas habilidades comportamentais, né? Isabela, conversaríamos muito mais sobre isso, eu sei que tem muito assunto e é sempre bom a gente falar, é sempre a gente ouvir outros especialistas também, porque também isso já não é mais nem tendência, né? Isso é hoje, tem que começar a executar dessa forma, os profissionais estão cada vez mais buscando também empresas que tenham uma relação trabalhista muito mais humanizada, né? E aí, quem não estiver dentro dessa tendência, desse cenário, meio que fadado a não sobreviver, né? É necessário aqui dentro, é necessário lá fora também, porque, como você disse, é uma vida só que a gente vive, né? Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco, viu? Volte sempre, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada, Sebastião, de novo. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema. E para quem quiser saber mais, conhecer sobre a Bknow, sobre o trabalho que a gente já tem feito com grandes empresas no Brasil, seja com liderança ou com os colaboradores, busquem meu contato, nosso site também, bknow.com, e vai ser um prazer ajudar todos com esse tema fundamental para o futuro do trabalho que já está acontecendo. Obrigada. Ótimo. Tá dito, tá dito. Muitíssimo obrigado a você que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Como sempre digo, volto no próximo programa. Até mais.